Pacote do Moro, vídeo 2, Henrique Corleone na gravação. Artigo 282. As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz a requerimento das partes, ou quando, no curso da investigação criminal, porque aí no curso da investigação não tem parte, né? Por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do MP, né? 3. Ressalvados casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida, o juiz, ao receber o pedido de medida cautelar, determinará a intimação da parte contrária para se manifestar no prazo de 5 dias. Então, a regra é o seguinte aqui, é a intimação da parte contrária para manifestar em 5 dias, né? Salvo o caso de urgência ou perigo da ineficácia da medida, acompanhada de cópia do requerimento das peças necessárias, permanecendo os autos sem juízo. E os casos de urgência ou de perigo deverão ser justificados e fundamentados em decisão que contenha elementos do caso concreto, que justifiquem essa medida excepcional. No caso de descumprimento de qualquer das medidas impostas, o juiz, mediante requerimento do MP, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação ou, em último caso, decretar prisão preventiva, nos termos do parágrafo único do artigo 312 desse Código. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a medida cautelar ou substituí-la, quando verificar a falta de motivo para que subsista, bem como voltar a decretá-la se sobrevierem razões que a justifiquem. Isso aqui é a teoria rebus sic stantibus que eles aplicam, né? Se as coisas permanecerem como estão, não houver novidade, você mantém aquela fundamentação. Mas se houver uma alteração, aí você tem, nesse caso aí, uma falta, nesse caso, da fundamentação, né? Parágrafo 6º. A medida preventiva somente será determinada quando não for cabível sua substituição por outra medida cautelar, observado o 319 desse Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada. Então, ela somente será determinada quando não cabível a substituição. Então, isso aqui é o princípio da subsidiariedade, né? 283. Ninguém pode ser preso, senão em flagrante delito ou ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, em decorrência de prisão cautelar, em virtude de condenação transitada em julgado. Aqui eles mantiveram aquele dispositivo aí. Mesma coisa, né? CPC, vamos lá. Ó, CPC, CPP. CPP 283. 283, aquele polêmico artigo, né? Peraí. Isso, 283. Ó, lá tá assim, ó. Ninguém será preso, senão em flagrante delito, ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado, ou no curso da investigação do processo em virtude de prisão temporária ou preventiva. Isso é o 283 antigo. O 283 novo, ninguém pode ser preso, senão em flagrante delito, ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, em decorrência de prisão cautelar ou em virtude de condenação criminal transitada em julgado. Isso aqui não mudou, né? Aí, negócio de no curso da investigação do processo em virtude de prisão temporária ou preventiva foi tirado e foi resumido o dispositivo para decisão fundamentada da autoridade judiciária competente, entendeu? 287. Se a infração for inafiançável, a falta de exibição do mandado não obstará a prisão, e o preso, em tal caso, será imediatamente apresentado ao juiz que tiver expedido mandado para a realização da audiência de custódia. 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, o prazo máximo de até 24 horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e membro do MP,
e nessa audiência o juiz deverá fundamentadamente, né? 1. Se o juiz, parágrafo 1º, né? Porque aqui não mudou o dispositivo, aí embaixo temos o parágrafo 1º que diz o seguinte: se o juiz verificar pelo auto de prisão em flagrante que o agente praticou o fato em qualquer das condições do artigo 23 lá, que é as excludentes de ilicitude, poderá fundamentadamente conceder ao acusado liberdade provisória, mediante termo de comparecimento obrigatório a todos os atos processuais sob pena de revogação. Parágrafo 2º. Se o juiz verificar que o agente é reincidente ou integra organização criminosa armada ou milícia ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória com ou sem medidas cautelares. Então, se for reincidente, né, ou integra que organização criminosa ou milícia, ou porta arma de uso restrito, a gente tem uma possibilidade aqui de negar a medida provisória, aqui a liberdade provisória, né? Deverá denegar. Isso aqui pode trazer algum problema, porque na verdade aqui é uma prisão preventiva aqui, ex lege, né? Deve denegar a liberdade provisória, quer dizer que o cara ele vai estar sujeito à prisão ou à medida cautelar, né? Parágrafo 3º. A autoridade que deu causa, sem motivação idônea, à não realização da audiência de custódia no prazo estabelecido do caput desse artigo, responde administrativa, civil e penalmente pela omissão, né? Então tem que realizar audiência de custódia. Parágrafo 4º. Transitadas 24 horas após o decurso do prazo estabelecido no caput, a não realização de audiência de custódia sem motivação idônea ensejará também a ilegalidade da prisão, a ser relaxada pela autoridade competente, sem prejuízo da possibilidade de imediata decretação de prisão preventiva. Então, passado o prazo aí de 24 horas, né, não realização enseja a ilegalidade. 311. Em qualquer fase da investigação policial do processo penal, cabe a prisão preventiva decretada pelo juiz a requerimento do MP, do querelante e do assistente, ou por representação da autoridade policial. 312. A prisão preventiva pode ser decretada como garantia da ordem pública, econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Curioso, né? Essa mudança aqui, né? Aqui, garantia da ordem pública, ordem econômica, conveniência da instrução criminal e agora para assegurar a aplicação da lei penal. Beleza. Aí, quando houver prova da existência de crime e indício suficiente de autoria. E agora, perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. São 3 aqui itens agora. São 4 fundamentações, 3 pressupostos e tem os requisitos lá, do 313. Parágrafo 2º, aqui já pula para o parágrafo 2º. A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifique a aplicação da medida adotada. Parágrafo 2º. Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. Então, aqui, prisão preventiva com a finalidade de antecipação do cumprimento de pena, não pode, né? Decorrência também da investigação criminal, não pode. 315. A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada. Parágrafo 1º. Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifique a aplicação da medida adotada. Aí, isso aqui copiou o Código de Processo Civil. Não será considerada fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que 1.
limitar a indicação, reprodução ou paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida. 2. Empregar conceitos jurídicos indeterminados sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso. 3. Invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. 4. Não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, capaz de, em tese, firmar a conclusão adotada pelo julgador. 5. Limitar-se a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos. E 6. Deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. Artigo 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 dias, mediante decisão fundamentada de ofício sob pena de tornar a prisão ilegal. Então, a cada 90 dias aqui, revisar a necessidade dela, né? A novidade. Artigo 492. Aí isso aqui é o júri. A letra E foi mudada aqui, ó. Mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo à prisão em que se encontra, se presente requisito da prisão preventiva, ou no caso de condenação a pena igual ou superior a 15 anos, olha só, de reclusão. O cara tomou 15 anos, ele vai para a cadeia. Mandará recolher-se ou recomendá-lo à prisão, né? Determinará a execução provisória das penas com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recurso que vier a ser interposto, beleza? Parágrafo 3º. O presidente poderá, excepcionalmente, deixar de autorizar a execução provisória das penas, presidente do tribunal lá, tá? De que trata a linha do inciso 1 do caput desse artigo, se houver questão substancial cuja resolução pelo tribunal a qual competiu o julgamento possa plausivelmente levar à revisão da condenação. Parágrafo 4º. A apelação interposta contra a decisão condenatória do tribunal do júri a uma pena igual ou superior a 15 anos de reclusão não terá efeito suspensivo. Então, a apelação aqui contra essa decisão condenatória, no caso de 15 anos, não tem como suspender a prisão, né? Parágrafo 5º. Excepcionalmente poderá o tribunal, aí ó, excepcionalmente, a regra é que não tem, mas excepcionalmente pode atribuir efeito suspensivo à apelação de que trata o parágrafo 4º desse artigo, quando verificado cumulativamente que o recurso 1 não tem propósito meramente protelatório e 2 levanta questão substancial e que pode resultar em absolvição, anulação da sentença, novo julgamento ou redução da pena para patamar inferior a 15 anos de reclusão. Parágrafo 6º. O pedido de concessão de efeito suspensivo pode ser feito incidentalmente na apelação ou por meio de petição em separado, dirigida diretamente ao relator, instruída com cópias da sentença condenatória, das razões da apelação e de prova da tempestividade, das contrarrazões e das demais peças necessárias à compreensão da controvérsia. Aí, lá no 546, deve falar de nulidades aqui, esse dispositivo. Quer ver? 546. 546. Não, 564. 564. É nulidade mesmo. Ó. Nulidade em decorrência de decisão carente de fundamentação. E o 581. 581, vamos ver o que ele fala. 581. Recurso em sentido estrito. Cabimento. Que recusar a homologação à proposta de acordo de não persecução penal prevista no 28A dessa lei, que é o que a gente viu lá, né? Aí, 638, recurso extraordinário e especial serão processados e julgados no STF e no STJ, beleza, na forma estabelecida por leis especiais, pela lei processual civil e pelos respectivos regimentos internos. Então, a gente aplica a lei especial, que é aquela lei de tramitação de recursos nos tribunais, né? No caso também de
ações originárias, o processo civil e o regimento dos tribunais. Aí a LEP foi modificada, ó. Lei de Execução Penal passa a vigorar o seguinte. Artigo 9º. A regulamentação deve constar garantia mínima de proteção de dados genéticos, observadas as melhores práticas da genética forense. É aquele caso de ácido desoxirribonucleico que a pessoa pede, né? Parágrafo 3º. Deve ser viabilizado ao titular de dados genéticos o acesso a seus dados constantes nos bancos de perfis genéticos, bem como a todos os documentos da cadeia de custódia que gerou esse dado, de maneira que possa ser contraditado pela defesa. Parágrafo 4º. Condenado pelos crimes previstos no caput desse artigo, se não tiver sido submetido à identificação do perfil genético por ocasião do ingresso no estabelecimento prisional, deve ser submetido ao procedimento durante o cumprimento da pena. Artigo 8º. Constitui falta grave a recusa do condenado em submeter-se ao procedimento de identificação do perfil genético. E 50. Recusar-se a submeter ao procedimento de identificação do perfil genético. 52 da LEP. A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave e, quando ocasionar subversão da ordem de disciplina interna, sujeita o preso provisório ou condenado nacional ou estrangeiro, sem prejuízo da sanção penal, regime disciplinar diferenciado com as seguintes características. 1. Duração máxima de até 2 anos, sem prejuízo de repetição da sanção por nova falta grave de mesma espécie. 2. Recolhimento em cela individual. O RDD aqui mudou aí. Ó, duração máxima de até 2 anos. Antes era 360 dias, até mais 1/6 da pena. Agora é até 2 anos e repete a sanção por nova falta grave. Então o cara fica só 2 anos. Então isso aqui foi bom pro cara. Recolhimento em cela individual. Se bem que o cara tomar 1/6, vamos fazer as contas aqui, 30 anos, 1/6 de 30 anos, 30 dividido por 6, dá quanto? 5? Então, se bem que se o cara tomar 30 anos, poderia tomar 5, né? Aí aqui o cara toma só 2 de RDD. Recolhimento em cela individual, visitas quinzenais de 2 pessoas por vez a serem realizadas em instalação equipada para impedir o contato físico. Caramba, velho, os caras não vão ter mais contato físico com o preso, não. A passagem de objeto por pessoa da família ou, no caso de terceiro, autorizado judicialmente com duração de 2 horas. Tá igual aos Estados Unidos, o cara vai ficar no vidrinho lá. Direito do preso à saída da cela por 2 horas diárias para banho de sol, em grupos de até 4 presos. Isso aqui é novidade, desde que não haja contato com preso do mesmo grupo criminoso. Entrevista sempre monitorada, exceto aquelas com seu advogado. Em instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos, salvo expressa autorização judicial em contrário. Fiscalização do conteúdo da correspondência. Participação em audiência judicial preferencialmente por videoconferência, preferencialmente, hein? Garantindo-se a participação do defensor do mesmo ambiente do preso. Parágrafo 1º. O regime disciplinar diferenciado será também aplicado aos presos provisórios ou condenados, nacionais ou estrangeiros. 1. Que apresente alto risco para a ordem e segurança do estabelecimento penal da sociedade. 2. Sobre os quais recai fundada suspeita de envolvimento ou participação a qualquer título em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, independentemente da prática de falta grave. 3. Existindo indício que o preso exerce liderança em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, ou que tem atuação criminosa em 2 ou mais estados da federação. Aqui já deu uma apertada, hein? Se eu praticar crime aí, aqui já dá 2 estados, né? 2 ou mais. O regime disciplinar diferenciado será obrigatoriamente cumprido em estabelecimento prisional federal. Os caras apertaram esse trem com força, hein? Parágrafo 4º. Na hipótese do parágrafo anterior, o regime disciplinar diferenciado poderá ser prorrogado sucessivamente por períodos de 1 ano, existindo indício de que o preso 1. Continua apresentando alto risco para a ordem e segurança do estabelecimento penal de origem ou da sociedade. 2. Mantém os vínculos com organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, considerado também o perfil
criminal e a função desempenhada por ele no grupo criminoso, a operação duradoura do grupo, a superveniência de novos processos criminais e resultados do tratamento penitenciário. Tem que dar uma chicotada mesmo, tá certo. Parágrafo 5º. Na hipótese prevista no parágrafo 3º desse artigo, o RDD deve contar com alta segurança interna e externa, principalmente no que diz respeito à necessidade de evitar contato com o preso, com membros de sua organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada ou de grupos rivais. Parágrafo 6º. A visita de que trata o inciso 3 do caput desse artigo será gravada em sistema de áudio ou de áudio e vídeo e com autorização judicial fiscalizada por agente penitenciário. Qualquer coisa, a gente empresta esse gravador meu. Parágrafo 7º. Após os primeiros 6 meses de regime disciplinar diferenciado, o preso que não receber a visita de que trata o inciso 3 do caput desse artigo poderá, após prévio agendamento, ter contato telefônico que será gravado com uma pessoa da família, 2 vezes por mês e por 10 minutos. Artigo 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz quando o preso tiver cumprido ao menos... Nossa! Peraí. Uai! Porque uma progressão de regime, 16% da pena se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça. 20% se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência ou grave ameaça. 25% se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça. Caramba, agora é porcentagem. 30% se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça. 40% da pena se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado. Se for primário, condenado por esses crimes, primário, né? 50% da pena se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional. B. Condenado por exercer o comando individual ou coletivo de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado. Ou C. Condenado pela prática de crime de constituição de milícia privada. Inciso 7. 60% da pena se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado. Agora eu vou ter que aprender a fazer essas continhas de fração. 70% da pena se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional. Em todos os casos, o apenado só terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento respeitadas as normas que vedam a progressão. Parágrafo 2º. A decisão do juiz que determinar a progressão de regime será sempre motivada e precedida de manifestação do MP e defensor, procedimento que também será adotado na concessão, livramento condicional, induto e comutação de penas, respeitados prazos previstos nas normas vigentes. Parágrafo 5º. Não se considera hediondo ou equiparado para fins desse artigo o crime de tráfico de drogas, previsto no parágrafo 4º, artigo 33, é o tráfico lá privilegiado, né? Da Lei 11.343 de agosto de 2006. Parágrafo 6º. O cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade interrompe o prazo para obtenção da progressão do regime de cumprimento da pena, caso em que o reinício da contagem do requisito objetivo terá como base a pena remanescente. 122 aqui, parágrafo 2º. Não terá direito à saída temporária que se refere o caput nesse artigo condenado que cumpre pena por praticar crime hediondo com resultado morte. Artigo 5º. O artigo 1º da Lei 8.072 de 90, que é a Lei dos Hediondos, passa a vigorar assim, homicídio, artigo 121, praticado em atividade de grupo de extermínio, já tinha, ainda que cometido por um só agente e homicídio qualificado. Aqui não tem o de milícia, né? Artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, só que o 8 foi vetado, né? Então, existe aqui, mas não existe lá, beleza? Roubo circunstanciado pela restrição da liberdade da vítima. Aqui virou também
um hediondo, né, que era o roubo com restrição da liberdade da vítima, que ele tinha previsão lá e agora ele é hediondo. Circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, porque o único roubo que era hediondo era o latrocínio, né? Aí agora, se tiver for pelo emprego de arma de fogo ou arma de fogo de uso proibido ou restrito, aí ele é hediondo, tá? Qualificado pelo resultado de lesão corporal grave ou morte, 157, que aí é o latrocínio, e extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima, aquele caso que a gente sempre falava que não tinha previsão, né? Só que aqui está falando ocorrência de lesão corporal ou morte. E aqui uma outra novidade, furto qualificado pelo emprego de explosivo e artefato análogo que cause perigo comum. Então tem crime hediondo de furto? Tem, esse aqui. Parágrafo único, considera-se também hediondo tentado ou consumado o crime de genocídio, isso aqui já tinha previsão, é porque aqui era tudo um parágrafo só, eles já separaram, ó. Crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido. Eles perderam a oportunidade de falar artigo 16 e parágrafos, né? Porque em que pese o STJ tenha definido que é o 16 e parágrafos, mas futuramente pode, né, o pessoal achar que não. 3. Crime de comércio ilegal de arma de fogo, isso aqui é uma novidade, ó, 17. Crime de tráfico internacional de arma de fogo, acessório ou munição, ó, luneta, vender luneta de fora para cá, ou de cá para fora, né? O crime de organização criminosa quando direcionada à prática de crime hediondo ou equiparado. Lei 8.429, de 92, passa a vigorar a seguinte alteração. Eu não estou lembrando o nome dessa lei não, mas aqui, ó, sanções aplicado, exercício de mandato, cargo. Isso aqui é a lei de improbidade, né? Lei de improbidade. As ações trata esse artigo admite celebração de acordo de não persecução civil nos termos da lei. Tá, interessante. Não havendo possibilidade de solução consensual, as partes requerem ao juiz a interrupção do prazo para contestação por prazo não superior a 90 dias. Aí veta aqui um tanto de trem. O artigo 7, né, dessa mesma lei, não é isso? Não. Aqui, ó, artigo 7. Lei 9.296, aí a lei de interceptação. Passa a vigorar os seguintes artigos. Para investigação e instrução criminal, pode ser autorizada pelo juiz a requerimento da autoridade policial do MP a captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos quando a prova não puder ser feita por outros meios disponíveis igualmente eficazes e 2. Houver elementos probatórios razoáveis de autoria e participação em infrações criminais cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos ou em infrações penais conexas. Parágrafo 1º. O requerimento deverá descrever circunstanciadamente o local e a forma de instalação do dispositivo de captação ambiental. Parágrafo 3º. A captação ambiental não pode exceder o prazo de 15 dias, renovável por decisão judicial por igual período, se comprovada a indispensabilidade do meio de prova e quando presente atividade criminal permanente, habitual ou continuada. Parágrafo 5º. Aplica-se subsidiariamente à captação ambiental as regras previstas na legislação específica para interceptação telefônica e telemática. É porque a captação ambiental tinha na lei das organizações criminosas, mas não tinha, né, a dinâmica de qual seria o procedimento. Artigo 10. A realizar a captação ambiental de sinais eletromagnético, óptico ou acústico para investigação ou instrução criminal sem autorização judicial quando essa for exigida, tem uma penazinha aqui que é de 2 a 4 anos e multa. Não há crime se a captação é realizada por um dos interlocutores. Parágrafo 2º. A pena será aplicada em dobro ao funcionário público que descumprir determinação de sigilo das investigações que envolvam captação ambiental ou revelação de conteúdo das gravações enquanto mantido o sigilo judicial. Artigo 1º da Lei 9.613, isso aqui é a lei ambiental? Acho que viu? Deixa eu ver aqui. Não, lei de lavagem. Lei 9.000, porque a outra é lei 9.653, né? Deixa eu ver aqui, lei crimes ambientais. 9.605, aliás. É só lembrar que 9.613, 13 é o PT, lei de lavagem.
Aí, parágrafo 6º, para apuração de crime que trata esse artigo, admite-se a utilização de ação controlada e infiltração de agentes. Aí a Lei 10.826 é a lei de porte, né, de arma, lei do desarmamento. Lei 10.826 de 2003. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, entregar, manter sob sua guarda, ocultar arma de fogo, acessório, munição de uso restrito, sem autorização, de acordo com determinação legal regulamentar. Parágrafo 2º, se das condutas descritas no caput no parágrafo 1º desse artigo envolver arma de fogo de uso proibido, a pena é de reclusão de 4 a 12 anos. Eu acho que deve ter aumentado aqui, né? Aí aumentou 17, 6 a 12 anos. Incorre na mesma pena, aquele problema de tráfico internacional e tráfico de armas, o internacional e o comércio, né, tinha a mesma pena, né? Aí agora o tráfico internacional é diferente, ó, ele é 8 a 16 e o outro é 6 a 12, então deu uma mudança aqui, né? Vamos ver aqui, só conferir, artigo 17. Comércio ilegal, artigo 17 e 18 internacional. Isso aqui era uma coisa que não fazia nenhum sentido, né? Nos crimes previstos no artigo 14, 15, 16, 17, 18, a pena é aumentada se forem praticados por integrantes dos órgãos ou empresa referida ou agente for residente específico em crime dessa natureza. Então, além desse detalhe, se o cara for residente específico, a gente tem também uma causa de aumento. Artigo 34A, os dados relacionados à coleta de registros balísticos serão armazenados no Banco Nacional de Perfil Balístico. Caramba, para mim só tinha Banco Nacional de Perfil Genético. Parágrafo 1º, o Banco Nacional de Perfil Balístico tem como objetivo cadastrar arma de fogo e armazenar característica de classe individualizadora de projéteis e de estojo de munição deflagrado por arma de fogo. Parágrafo 2º, o Banco Nacional de Perfil Genético será constituído pelos registros de elementos de munição deflagrados por arma de fogo relacionados a crimes para subsidiar ações destinadas a apurações criminais federais, estaduais ou distritais. Parágrafo 3º, o Banco Nacional de Perfis Balísticos será gerido pela Taciana, pela Unidade Oficial de Perícia Criminal. Parágrafo 4º, os dados constantes do Banco Nacional de Perfis Balísticos terão caráter sigiloso. E aquele que permitiu ou promover sua utilização para fins diversos do previsto nessa lei ou em decisão judicial responde civil, penal administrativamente. Parágrafo 5º, é vedada a comercialização total ou parcial da base de dados do Banco Nacional de Perfis Balístico. Parágrafo 6º, a formação, a gestão e o acesso ao Banco Nacional de Perfis Balístico, BNPB, né, serão regulamentados em ato do Poder Executivo Federal. Artigo 33 da Lei de Drogas, Lei 11.343 de 2006, vende ou entrega drogas ou matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação da droga, sem autorização ou desacordo com a determinação legal regulamentar, agente policial disfarçado, quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal pré-existente. Então isso aqui é o flagrante, é o flagrante aqui preparado, né? Esse é o preparado, ele agora... Ele é possível, né? Não é crime impossível aqui, tá? Acabaram tipificando e, né? A Lei 11.671, que eu não sei o que é, que eu nunca vi na minha vida, deixa eu ver. Transferência e inclusão de preso em estabelecimento penal federal de segurança. Já vi. Parágrafo 2º. O juiz federal de execução penal será competente para ações de natureza penal que tenha por objeto fato ou incidente relacionado à execução da pena ou infração penal ocorrida no estabelecimento federal. Parágrafo 3º. Serão incluídos em estabelecimentos penais federais de segurança máxima aquele para quem a medida se justifique no interesse da segurança pública ou do próprio preso condenado ou provisório. Parágrafo 1º. A inclusão em estabelecimento penal federal de segurança máxima no atendimento do interesse da segurança pública será em regime fechado de segurança máxima, com as seguintes características: recolhimento em cela individual, visita do cônjuge ou companheiro, parentes ou amigos somente em dias determinados por meio virtual ou no parlatório, no máximo 2 pessoas por vez, além de eventuais crianças, separados por
por vidro e comunicação por meio de interfone com filmagem e gravações, banho de sol de até 2 horas diária e monitoramento de todos os meios de comunicação, inclusive correspondência escrita. Parágrafo 2º. Estabelecimentos penais federais de segurança máxima deverão dispor de monitoramento de áudio e vídeo no parlatório e nas áreas comuns para preservação da ordem interna e segurança pública, vedado o seu uso nas celas e no atendimento advocatício, salvo expressa autorização judicial em contrário. Parágrafo 3º. As gravações das visitas não poderão ser utilizadas como meio de prova de infrações penais pretéritas ao ingresso do preso no estabelecimento. Parágrafo 4º. Os diretores de estabelecimentos penais federais de segurança máxima ou do diretor do Sistema Penitenciário Federal poderão suspender e restringir o direito de visitas previsto no inciso 1 do parágrafo 1º desse artigo por meio de ato fundamentado. Parágrafo 5º. Configura o crime do artigo 225 do Decreto-Lei a violação ao disposto no parágrafo 2º desse artigo. Artigo 325 é o crime de revelar fato de que tem ciência em razão do cargo que deva permanecer em segredo ou facilitasse a revelação. É a violação de sigilo funcional, que é um crime praticado por funcionário público contra a nossa ADM pública. O crime de permanência será, o período, aliás, de permanência será de até 3 anos, renovados por igual período, quando solicitado motivadamente pelo juiz de origem, observado o requisito da transferência e se persistirem os motivos a que determinaram. Artigo 11. As decisões relativas à transferência ou prorrogação permanência de preso em estabelecimento penal federal de segurança máxima, concessão ou denegação de benefícios prisionais ou imposição de sanções ao preso federal poderão ser tomadas por órgão colegiado de juízes na forma das normas de organização interna dos tribunais. Artigo 11b. Os estados DF poderão constituir estabelecimento penais de segurança máxima ou adaptar os já existentes, aos quais será aplicada no que couber o disposto nessa lei. Artigo 12. A Lei 12.037 de 2009, que é a Lei de Identificação, passa a vigorar as seguintes alterações. Artigo 7A. A exclusão do perfil genético do banco de dados ocorrerá 1. No caso de absolvição do caso do acusado. 2. No caso de condenação do acusado, mediante requerimento após decorrido 20 anos do cumprimento da pena. Caramba! Artigo 7C. Fica autorizada a criação do Ministério da Justiça e Segurança Pública do Banco Nacional Multibiométrico e de Impressões Digitais. Mais um banco criado. Parágrafo 1º. A formação, gestão, acesso a Banco Nacional Multibiométrico e de Impressões Digitais serão regulamentados em ato do Poder Executivo Federal. Parágrafo 2º. O Banco Nacional Multibiométrico e de Impressões Digitais terá como objetivo armazenar dados de registro biométrico de impressões digitais e, quando possível, de íris, face e voz também, para subsidiar investigações criminais federais, estaduais ou distritais. Parágrafo 3º. O Banco Nacional Multibiométrico de Impressões Digitais será integrado pelos registros biométricos de impressões digitais de íris, face e voz colhido em investigações criminais ou por ocasião da identificação criminal. Parágrafo 4º. Poderão ser colhidos os registros biométricos de impressões digitais, íris, face e voz dos presos provisórios ou definitivos, quando não tiverem sido extraídos por ocasião da identificação criminal. Parágrafo 5º. Poderão integrar o Banco Nacional Multibiométrico de Impressões Digitais ou com ele interoperar os dados de registro constante em quaisquer bancos de dados geridos por órgão do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, das esferas federal, estadual e distrital, inclusive pelo Tribunal Superior Eleitoral e pelos institutos de identificação civil. Parágrafo 6º. No caso de banco de dados de identificação de natureza civil, administrativa ou eleitoral, a integração ou compartilhamento dos registros do Banco Nacional Multibiométrico e de Impressões Digitais será limitada a impressões digitais e as informações necessárias para a identificação do seu titular. Parágrafo 7º. A integração ou a interoperação de dados registros multibiométricos constantes dos outros bancos de dados com o Banco Nacional Multibiométrico e de Impressões Digitais correrá por meio de acordo ou convênio com a unidade gestora. Parágrafo 8º. Os dados constantes do Banco Nacional Multibiométrico e de Impressões Digitais terão caráter sigiloso e aquele que permitiu promover sua utilização para fins diversos dos previstos nessa lei, ou em decisão judicial, responde cível, penal ou administrativamente. Parágrafo 9º. As informações obtidas
a partir da coincidência de registros biométricos relacionados a crimes, deverão ser consignados em laudo pericial firmado por perito oficial habilitado. Parágrafo 10. É vedada a comercialização total ou parcial da base de banco de dados nacional, claro, né, gente? Multibiométrico de impressões digitais. Artigo 11. A autoridade policial e do MP poderão requerer o juiz competente no caso de inquérito, ação penal instaurada ao Banco Nacional Multibiométrico de Impressões Digitais. Lei 12, que eu não sei o que é aqui, deixa eu ver. Dispõe sobre processo e julgamento no colegiado, né? Crimes praticados por organização criminosa e tal, e alterou aqui. Código de Trânsito Brasileiro também, engraçado. Código Penal, Código de Processo Penal. Tá na ementa isso, né? Falando. É a Lei 12.694 de 2012. Os tribunais de justiça e Tribunal Regional Federal poderão instalar nas comarcas sede de circunscrição ou seção judiciária mediante resolução várias criminais colegiadas com competência para o processo de julgamento. 1. De crimes de pertinência à organização criminosa armada ou que tem armas à disposição. 2. Do crime do artigo 288-A, que é o de milícia, né? 3. Das infrações penais conexas aos crimes a que se referem inciso 1 e 2 do caput desse artigo. Parágrafo 1º. As varas criminais colegiadas terão competência para todos os atos jurisdicionais no decorrer da investigação, da ação penal e da execução da pena, inclusive a transferência do preso para estabelecimento prisional de segurança máxima ou regime disciplinar diferenciado. Parágrafo 2º. Ao receber, segundo as regras normais de distribuição, processo ou procedimento que tenham por objeto crimes mencionados no caput desse artigo, o juiz deverá declinar da competência e remeter os autos em qualquer fase em que se encontre a vara criminal colegiada, sua circunscrição ou seção judiciária. Parágrafo 3º. Feita a remessa mencionada no parágrafo 2º desse artigo, a vara criminal colegiada terá competência para todos os atos processuais posteriores, incluindo os da fase de execução. Aí mudou aqui a lei do organização criminosa, a lei 12.850 de 2013. Artigo 8º. As lideranças de organização criminosa armada ou que tenham armas à disposição deverão iniciar o cumprimento da pena em estabelecimento penal de segurança máxima. Parágrafo 9º. Condenado expressamente em sentença por integrar organização criminosa ou por crime praticado por meio de organização criminosa, não poderá progredir de regime de cumprimento de pena ou obter livramento condicional ou outros benefícios prisionais se houver elementos probatórios que indiquem a manutenção do vínculo associativo. Então, o cara que for de organização criminosa, igual o PCC, ele não pode ter progressão e nem livramento se ele continuar falando que ele é do PCC. Os caras estão ferrados. Colaboração premiada. Artigo 3A. O acordo de colaboração premiada é negócio jurídico processual e meio de obtenção de prova que pressupõe utilidade e interesse públicos. Artigo 3B. O recebimento da proposta para formalização de acordo de colaboração demarca o início das negociações e constitui também marco de confidencialidade, configurando violação de sigilo e quebra da confiança e da boa-fé a divulgação de tais tratativas iniciais ou de documento que as formalize, até o levantamento de sigilo por decisão judicial. Parágrafo 1º. A proposta de acordo de colaboração premiada poderá ser sumariamente indeferida com a devida justificativa, cientificando-se o interessado. Parágrafo 2º. Caso não haja indeferimento sumário, as partes deverão firmar termo de confidencialidade para prosseguimento das tratativas, o que vinculará os órgãos envolvidos na negociação e impedirá o indeferimento posterior sem justa causa. Parágrafo 3º. O recebimento da proposta de colaboração para análise ou termo de confidencialidade não implica... Vou ligar o ventilador aqui que está... Por si só, a suspensão da investigação, ressalvado acordo em contrário, quanto à propositura de medidas processuais penais, cautelares e assecuratórias, bem como medidas processuais cíveis admitidas pela legislação processual civil em vigor. Parágrafo 4º. O acordo de colaboração premiada poderá ser precedido de instrução quando houver necessidade de identificação ou complementação de seu objeto, dos fatos narrados, sua definição jurídica, relevância, utilidade e interesse público. Parágrafo 5º. Os termos de recebimento de proposta de colaboração e de confidencialidade serão elaborados pelos celebrantes e assinados por ele, pelo colaborador e pelo advogado ou defensor público com poderes específicos. Parágrafo 6º. Na hipótese de não ser celebrado acordo por iniciativa do celebrante,
esse não poderá se valer de nenhuma das informações ou provas apresentadas pelo colaborador de boa-fé para qualquer outra finalidade. Artigo 3C. A proposta de colaboração premiada deve ser instruída com procuração do interessado com poderes específicos para iniciar o procedimento de colaboração e suas tratativas, ou firmada pessoalmente pela parte que pretende a colaboração e seu advogado ou defensor público. Parágrafo 1º. Nenhuma tratativa sobre colaboração premiada deve ser realizada sem a presença de advogado constituído ou defensor público. Parágrafo 2º. Em caso de eventual conflito de interesse ou de colaborador hipossuficiente, o celebrante deverá solicitar a presença de outro advogado ou participação de defensor público. Parágrafo 3º. No acordo de colaboração premiada, o colaborador deve narrar todos os fatos ilícitos para os quais concorreu e que tenha relação direta com os fatos investigados. Parágrafo 4º. Incumbe a defesa instruir a proposta de colaboração e os anexos com os fatos adequadamente descritos, com todas suas circunstâncias, indicando as provas e elementos de corroboração. Parágrafo 4º. Nas mesmas hipóteses do caput nesse artigo, o MP poderá deixar de oferecer denúncia se a proposta de acordo de colaboração referir-se à infiltração de cuja existência não tenha prévio conhecimento e o colaborador. Parágrafo 4º. A. Considera-se inexistente o conhecimento prévio da infração quando o MP ou autoridade policial competente tem instaurado inquérito ou procedimento investigatório para a apuração dos fatos apresentados pelo colaborador. Parágrafo 7º. Realizado o acordo na forma do parágrafo 6 desse artigo, deverão ser remetidos ao juiz para análise o respectivo termo, as declarações do colaborador e cópia da investigação, devendo o juiz ouvir sigilosamente o colaborador, acompanhado de seu defensor, oportunidade em que analisará os seguintes aspectos na homologação: regularidade e legalidade. 2. Adequação dos benefícios pactuados àqueles previstos no caput, parágrafo 4º e 5º desse artigo, sendo nulas as cláusulas que violem o critério de definição do regime inicial de cumprimento de pena. Artigo 33 do Código Penal. As regras de cada um dos regimes previstos no Código Penal e na LEP aqui, e os requisitos de progressão de regime não abrangidos pelo parágrafo 5º desse artigo. 3. Adequação dos resultados da colaboração aos resultados mínimos exigidos nos incisos aqui desse artigo. Voluntariedade da manifestação de vontade, especialmente nos casos em que o colaborador está ou esteve sob efeito de medidas cautelares. Parágrafo 7º. O juiz ou tribunal deve proceder à análise fundamentada do mérito da denúncia, do perdão judicial e das primeiras etapas de aplicação da pena nos termos do Código Penal e também do Código de Processo Penal, antes de conceder os benefícios pactuados, exceto quando o acordo prevê o não oferecimento da denúncia na forma dos parágrafos 4º e 4º-A desse artigo, ou já tiver sido proferida a sentença. Parágrafo 7b. São nulas de pleno direito as previsões de renúncia ao direito de impugnar a decisão homologatória. Parágrafo 8º. O juiz poderá recusar a homologação da proposta que não atendeu aos requisitos legais, devolvendo-se às partes para adequações necessárias. Parágrafo 10. Em todas as fases do processo, deve-se garantir ao réu delatado a oportunidade de manifestar-se após o decurso do prazo concedido ao réu que o delatou. Parágrafo 13. O registro das tratativas dos atos de colaboração deverá ser feito pelos meios ou recursos de gravação magnética, estenotipia digital, técnica similar, inclusive audiovisual, destinado a obter maior fidelidade das informações, garantindo-se a disponibilidade de cópia do material colaborador. Parágrafo 16. Nenhuma das seguintes medidas será decretada ou proferida com fundamento apenas nas declarações do colaborador: 1. Medidas cautelares reais ou pessoais. 2. Recebimento de denúncia ou queixa-crime. 3. Sentença condenatória. Parágrafo 17. O acordo homologado poderá ser rescindido em caso de omissão dolosa sobre os fatos objeto da colaboração. Parágrafo 18. O acordo de colaboração premiada pressupõe que o colaborador cesse o envolvimento em conduta ilícita relacionada ao objeto da colaboração, sob pena de rescisão. Inciso 7. Cumprir pena ou prisão cautelar em estabelecimento penal diverso dos demais corréus ou condenados. Aí aqui no artigo 7º, aqui, parágrafo 3º. O acordo de colaboração premiada e os depoimentos do colaborador serão mantidos em sigilo até o recebimento da denúncia ou da queixa-crime,
sendo vedado ao magistrado decidir por sua publicidade em qualquer hipótese. Artigo 10-A. Será admitida a ação de agente de polícia infiltrados virtuais obedecidos os requisitos do caput do artigo 10 na internet, com o fim de evitar os crimes previstos nessa lei e a eles conexos, praticados por organização criminosa, desde que demonstrada sua necessidade, indicado o alcance das tarefas dos policiais, os nomes ou apelidos das pessoas investigadas, e, quando possível, os dados de conexão cadastrais que permitam a identificação dessas pessoas. Para efeito do disposto nessa lei, consideram-se 1. Dados de conexão, informações referentes à hora, data, início, término, duração, endereço de protocolo de internet utilizado e terminal de origem da conexão. 2. Dados cadastrais, informações referentes a nome e endereço de assinante ou de usuário registrado ou autenticado para a conexão a quem endereço de IP, identificação de usuário ou código de acesso tenha sido atribuído no momento da conexão. Parágrafo 2º. Na hipótese de representação do delegado de polícia, o juiz competente, antes de decidir, ouvirá o MP. Parágrafo 3º. Será admitida a infiltração se houver indício de infiltração penal, de que trata o artigo 1º dessa lei, e se as provas não puderem ser produzidas por outros meios disponíveis. Parágrafo 4º. A infiltração será autorizada pelo prazo de até 6 meses, sem prejuízo de eventuais renovações, mediante ordem judicial fundamentada, desde que o total não exceda a 720 dias e seja comprovada a sua necessidade. Parágrafo 5º. Fim do prazo do parágrafo 4º desse artigo, o relatório circunstanciado, juntamente com todos os atos eletrônicos praticados durante a operação, deverão ser registrados, gravados, armazenados e apresentados ao juiz competente, que imediatamente cientificará o MP. Parágrafo 6º. No curso do inquérito policial, o delegado de polícia poderá determinar seus agentes, o MP e juiz competente poderão requisitar a qualquer tempo o relatório da atividade de infiltração. Parágrafo 7º. Anula a prova obtida sem observância do disposto nesse artigo. Artigo 10b. As informações da operação de infiltração serão encaminhadas diretamente ao juiz responsável pela autorização da medida, que zelará pelo seu sigilo. Parágrafo único. Antes da conclusão da operação, o acesso aos autos será reservado ao juiz, ao MP, delegado de polícia responsável pela operação, com o objetivo de garantir o sigilo das investigações. Artigo 10c. Não comete crime o policial que oculta sua identidade para, por meio da internet, colher indícios de autoria e materialidade dos crimes previstos no parágrafo 1º dessa lei. Parágrafo único. O agente policial infiltrado que deixar de observar a estrita finalidade da investigação responderá pelos excessos praticados. Artigo 10d. Concluída a investigação, todos os atos eletrônicos praticados durante a operação deverão ser registrados, gravados, armazenados e encaminhados ao juiz e ao MP, juntamente com o relatório circunstanciado. Parágrafo único. Os atos eletrônicos registrados citados no caput desse artigo serão reunidos em atos apartados e apensados ao processo criminal, juntamente com o inquérito policial, assegurando-se a preservação da identidade do agente policial infiltrado e a intimidade dos envolvidos. O artigo 11, aqui o parágrafo único, vem com a seguinte redação: os órgãos de registro e cadastro público poderão incluir no banco de dados próprios, mediante procedimento sigiloso e requisição da autoridade judicial, as informações necessárias à efetividade da identidade fictícia criada nos casos de infiltração de agentes na internet. Lei 13.608, que eu vou ver aqui qual que é, dispõe sobre serviço e recebimento de denúncia sobre recompensa. Parágrafo 4º. A União, os Estados, DF, municípios, suas autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista manterão unidade de ouvidoria ou correição para assegurar a qualquer pessoa o direito de relatar informações sobre crimes contra a administração pública, ilícito administrativo ou quaisquer ações ou omissões lesivas ao interesse público. Parágrafo único. Considerado razoável o relato pela unidade de ouvidoria ou correição e procedido o encaminhamento para apuração, ao informante serão asseguradas proteção integral contra retaliações e isenção de responsabilidade civil ou criminal em relação ao relato, exceto se o informante tiver apresentado de modo consciente informações ou provas falsas. Parágrafo 4b. O informante terá direito à preservação de sua identidade, a qual apenas será revelada em caso de relevante interesse público ou interesse concreto para a apuração dos fatos. Parágrafo único. A revelação da identidade somente será efetivada mediante comunicação prévia ao informante e com sua concordância formal.
Artigo 4C. Além das medidas de proteção previstas na Lei 9.807 de 99, será assegurado ao informante proteção contra ações ou omissões praticadas em retaliação ao exercício do direito de relatar, tais como demissão arbitrária, alteração injustificada de funções ou atribuições, imposição de sanções, de prejuízos remuneratórios ou materiais de qualquer espécie, retirada de benefícios diretos ou indiretos, ou negativa de fornecimento de referências profissionais positivas. Parágrafo 1º. A prática de ações ou omissões de retaliação ao informante configurar falta disciplinar grave e sujeitará o agente à demissão a bem de serviço público. Parágrafo 2º. O informante será ressarcido em dobro por eventuais danos materiais causados por ações ou omissões praticadas em retaliações sem prejuízo de danos morais. Parágrafo 3º. Quando as informações disponibilizadas resultarem em recuperação de produto do crime contra a administração pública, pode ser fixada a recompensa em favor do informante em até 5% do valor recuperado. Essa Lei 8.038, o que é mesmo? Institui procedimentos perante o Superior Tribunal de Justiça e o STF, né? 8.038 de 90, é a lei de tramitação nos tribunais. Parágrafo 3º aqui do artigo 1. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstanciadamente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça com pena mínima inferior a 4 anos, o MP poderá propor acordo de não persecução penal desde que necessário o suficiente para a reprovação e prevenção do crime, nos termos do artigo 28A do decreto do Código Processual Penal. Aí, essa lei aqui, 13.700, é o Fundo Nacional de Segurança Pública, sobre destinação do produto, arrecadação, loteria, entre outras coisas. Aí aqui fala, os recursos provenientes de convênio, contratos, acordos firmados com entidades públicas ou privadas nacionais, internacionais ou estrangeiras, os recursos confiscados ou provenientes da alienação dos bens apreendidos em favor da União Federal nos termos da legislação penal ou processual penal. Deixa eu ver o artigo 3 dele, o que fala. Constituem recursos, né? Então, recursos desse FNSP, Fundo Nacional de Segurança Pública, finanças quebradas ou perdidas em conformidade com o disposto na lei processual, rendimento de qualquer natureza auferido como remuneração decorrente da aplicação do patrimônio do FNSP. Aí o decreto-lei, o Código Processual Penal Militar, vou pular isso aqui, tá? Que não tem nada a ver com nós, se bem que é interessante, é pequenininho, né? Vamos lá, nos casos em que servidores da Polícia Militar e Corpo de Bombeiro figurarem como investigado em inquérito policial militar e demais procedimento extrajudicial, cujo objetivo for a investigação de fato relacionado ao uso da força letal praticado no exercício profissional de forma consumada ou tentada, poderá constituir defensor, é aquele caso. Para os casos previstos nesse artigo, o investigado deverá ser citado na instauração do procedimento, 48 horas aqui, né? Esgotado o prazo, com ausência de nomeação, aí a instituição nomeia para ele, né? As disposições constantes desse artigo aplicam-se ao servidor militar vinculado à instituição também do 142, né, desde que dizem respeito a missões de garantia da lei e da ordem. E aí fica revogado o artigo 2 do Código da Lei, o artigo 2 aqui dessa lei dos crimes hediondos, né? Na verdade é o parágrafo 2º do artigo 2. O parágrafo 2º fala: a progressão de regime do caso de condenado pelos crimes previstos nesse artigo dá-se-á após cumprimento 2/5 da pena, se o apenado for primário, e 3/5 ser residente, observado disposto parágrafo 3º e 4º da LEP, mas aí está revogado então. Finalizamos aqui.